Pare agora e responda honestamente. Você já sentiu aquela frustração sufocante de sair de uma discussão derrotado, mesmo tendo dito tudo o que precisava? Você conhece aquela sensação esmagadora de ter sua voz sistematicamente ignorada, sua presença ofuscada, suas palavras invalidadas por aqueles que falam mais alto e interrompem sem hesitar? É hora de acabar com isso imediatamente. A submissão silenciosa que você pratica diariamente está corroendo sua autoridade e erodindo seu poder pessoal a cada segundo que passa. Cada momento em que você se retrai, cada instante em que suas ideias são sufocadas pela torrente verbal de personalidades dominantes, cada vez que você engole suas palavras para manter a paz ou não criar conflito, você está assinando sua própria sentença de invisibilidade social, profissional e pessoal. Esta não é meramente uma situação desconfortável, é uma emergência existencial que exige intervenção radical e imediata. Você merece mais do que isso. Você não nasceu para existir nas margens da sua própria narrativa, relegado às sombras por aqueles que confundem volume vocal com substância intelectual, por aqueles que misturam agressividade verbal com autoridade genuína. Este texto não é apenas uma reflexão passageira, é um chamado urgente à transformação fundamental e irrevocável da maneira como você se posiciona no mundo, revelando como o silêncio estratégico, inspirado nas profundas e revolucionárias ideias de Nietzsche, pode se tornar sua arma mais devastadora, refinada e absolutamente incontestável em qualquer arena social, profissional ou intelectual. A verdade incômoda, que poucos têm a coragem ou a capacidade analítica para admitir, é que aqueles que falam compulsivamente estão, a cada palavra pronunciada, expondo suas vulnerabilidades psicológicas como feridas abertas para qualquer observador perspicaz. Aqueles que demonstram essa necessidade patológica de constantemente justificar suas posições, de permanentemente convencer os outros sobre seus pontos de vista, já estão operando de uma posição fundamentalmente enfraquecida e subordinada, transmitindo suas inseguranças mais profundas através desse comportamento desesperado por validação externa. A sociedade contemporânea nos doutrinou sistematicamente com a mentira perniciosa de que devemos constantemente argumentar, explicar minuciosamente nossas posições, defender exaustivamente nossas ideias, como se cada interação cotidiana fosse uma batalha sangrenta e definitiva pela verdade absoluta ou pelo reconhecimento universal. Mas essa é precisamente a armadilha psicológica sofisticada que mantém você perpetuamente submisso aos mais barulhentos, aos mais agressivos, àqueles que confundiram dominância verbal com superioridade intelectual ou moral. O que proponho aqui é diametralmente oposto a esse paradigma autodestrutivo. Um caminho infinitamente mais refinado, excepcionalmente mais eficaz e devastadoramente mais poderoso em sua simplicidade paradoxal. O silêncio estratégico não como mera ausência acidental de som, não como rendição passiva, mas como uma força avassaladora e deliberadamente empregada. Uma presença tão densa, magnética e impenetrável que desestabiliza completamente as dinâmicas de poder estabelecidas em qualquer interação humana significativa. Este silêncio revolucionário não representa passividade ou fraqueza. É uma arma precisamente calibrada que desconcerta seus oponentes mais articulados, desequilibra seus críticos mais vorazes e força seus detratores mais persistentes a enfrentarem o vazio cavernoso de seus próprios argumentos superficiais sem o escudo confortável da sua reação emocional previsível que normalmente alimentaria suas egos insaciáveis. O conceito do Übermensch, concebido pelo gênio filosófico de Nietzsche,
não deve ser interpretado como um mero exercício intelectual abstrato ou como uma curiosidade acadêmica distante da realidade prática. É, na verdade, um modelo operacional meticulosamente estruturado de existência superior que você não apenas pode, mas deve incorporar imediatamente, hoje mesmo, sem qualquer hesitação ou procrastinação adicional. Este ser transcendental, esta manifestação elevada da potencialidade humana, não desperdiça sua preciosa energia vital reagindo impulsivamente às provocações mesquinhas e insignificantes que o mundo constantemente lança em sua direção. Ele tranquilamente e metodicamente molda a realidade circundante à sua imagem precisa com propósito absolutamente inabalável, frequentemente sem pronunciar uma única palavra, sem oferecer explicações desnecessárias, sem buscar a aprovação dos medíocres que o cercam. Esta manifestação verdadeiramente superior de humanidade evoluída não sente aquela necessidade desesperada e patética de vencer debates triviais ou de se enredar nos jogos emocionais infantis que consomem as massas indiferenciadas. Ele observa com uma perspicácia penetrante que atravessa fachadas sociais, compreende com uma intuição quase sobrenatural as motivações ocultas por trás das palavras vazias e escolhe com precisão cirúrgica os raríssimos momentos em que sua voz realmente merece ser ouvida, em que sua intervenção verbal realmente justifica o gasto de sua energia limitada e preciosa. Quando Übermensch deliberadamente opta pelo silêncio estratégico, que é significativamente sua escolha predominante e característica, não está expressando ausência, fraqueza ou vazio conceitual. Está projetando uma presença extraordinariamente ameaçadora, justamente por sua sutileza enigmática, estabelecendo uma autoridade tão inquestionável que dispensa completamente justificações verbais, materializando o próprio som transcendental do absoluto autodomínio, que todos secretamente almejam, mas pouquíssimos conseguem concretizar. Examine cuidadosamente, com a máxima atenção analítica, esta dinâmica revolucionária que transforma fundamentalmente todas as interações humanas. Enquanto as pessoas comuns, os indivíduos medíocres e não realizados, gritam desesperadamente por migalhas de atenção social e validação externa, o ser verdadeiramente superior comanda respeito absoluto e inquestionável apenas com a intensidade precisamente controlada e deliberada de seu olhar penetrante. Enquanto os ordinários se perdem em explicações intermináveis e justificativas patéticas para suas posições intelectualmente frágeis, o autêntico mestre do silêncio estratégico observa pacientemente, identificando metodicamente cada fraqueza conceitual, cada contradição lógica, cada insegurança mal disfarçada por trás da verbosidade excessiva, e as revela impiedosamente não com argumentação prolixa e desgastante, mas com a força psicologicamente desestabilizadora de sua serenidade inabalável e sua recusa calculada em participar de trocas verbais desnecessárias. O silêncio magnificamente orquestrado do Übermensch não constitui uma parede defensiva construída por insegurança. É um espelho absolutamente impiedoso que reflete todas as inadequações intelectuais, morais e existenciais dos outros, diretamente de volta para eles próprios, forçando-os inexoravelmente a confrontar a fragilidade fundamental de suas posições e a inconsistência de suas personalidades fragmentadas. Este silêncio estratégico não representa retração tímida ou hesitação indecisa. É a manifestação mais pura e refinada de domínio absoluto sobre o espaço físico compartilhado, o tempo psicológico da interação e as complexas dinâmicas psicológicas e emocionais que regem todos os encontros humanos significativos.
O poder transcendental que você nunca explorou adequadamente, que permanece criminosamente subutilizado em seu arsenal existencial, reside precisamente nesta capacidade extraordinária de permanecer completamente imperturbável quando todos ao seu redor estão visivelmente perdendo o controle emocional e intelectual, de manter uma compostura enigmática e impenetrável que desperta simultaneamente admiração profunda e inquietação existencial naqueles acostumados apenas a interagir com personalidades transparentes, previsíveis e facilmente manipuláveis através de táticas verbais rudimentares. Desperte agora para o poder transformador que você tem ignorado por toda a sua vida. Não permita que mais um único dia transcorra, enquanto você permanece adormecido para seu verdadeiro potencial. Este é o momento decisivo que separará seu passado de mediocridade de um futuro de domínio absoluto sobre suas circunstâncias. A verdade implacável é que você tem vivido como uma sombra daquilo que poderia ser, aceitando limitações impostas por outros e por você mesmo. Pare de desperdiçar sua energia reagindo como um autômato programado a cada provocação. Cada reação impulsiva drena sua força vital, dissipando o poder precioso que poderia estar canalizando para transformar radicalmente sua realidade. O indivíduo comum, inconsciente deste princípio fundamental, esgota-se diariamente em confrontos insignificantes, debates inúteis e justificativas desnecessárias, enquanto os verdadeiros mestres da influência conservam meticulosamente seus recursos energéticos para intervenções estratégicas precisamente calculadas. Reconheça imediatamente que cada palavra desnecessária que você pronuncia diminui seu poder pessoal exponencialmente. A economia verbal não é mera questão de eficiência comunicativa, é um princípio fundamental de domínio psicológico que transcende culturas, épocas e contextos sociais. Os verdadeiros líderes, aqueles que moldam o destino coletivo da humanidade, não desperdiçam seu capital verbal em trivialidades. Eles compreendem instintivamente que a escassez cria valor em qualquer economia, inclusive na economia das palavras e expressões emocionais. Quando você se torna uma fonte inesgotável de opiniões, explicações e justificativas, você essencialmente comunica ao mundo sua dispensabilidade. Quando você conscientemente escolhe não reagir em situações que antes provocariam uma resposta defensiva imediata, você não está simplesmente permanecendo em silêncio. Você está executando uma manobra psicológica sofisticada que força seu interlocutor a uma posição de extrema vulnerabilidade, obrigando-o a ouvir o eco perturbador de sua própria voz e confrontar a substância, ou falta dela, de seus próprios argumentos, sem o conforto anestésico da sua resistência externa. Este vácuo relacional desequilibra profundamente as expectativas sociais condicionadas, criando um espaço psicológico desconhecido onde suas palavras não encontram a resistência habitual que normalmente as valida. Neste silêncio deliberado, você não apenas preserva sua energia, você redireciona o peso integral da interação de volta para seu interlocutor, forçando-o a sustentar sozinho o fardo comunicativo que ele esperava compartilhar. Esta inversão súbita da dinâmica interacional viola as regras implícitas do contrato social cotidiano, onde oferecemos resistência previsível como forma de validação mesmo quando discordamos. Sua recusa calculada em participar deste ritual social provoca um curto-circuito cognitivo devastador em quem tentar manipulá-lo. Este é um território psicológico inexplorado para a maioria das pessoas, um vácuo desestabilizador que poucos sabem navegar.
A maioria dos seres humanos foi condicionada desde a infância para preencher imediatamente qualquer silêncio social com palavras, não importando quão vazias de significado sejam. Este condicionamento profundo cria uma vulnerabilidade explorada pelos manipuladores habilidosos, que instintivamente sabem como provocar respostas emocionais previsíveis, utilizando sua reatividade para controlar sistematicamente os resultados de cada interação. Sua incapacidade de tolerar o vazio aparente de um silêncio intencional é precisamente o que os torna previsíveis e, consequentemente, manipuláveis. Quando você transcende este condicionamento social primitivo, elevando-se acima da necessidade compulsiva de reagir, você assume uma posição de poder psicológico incontestável. Aqueles que dominam esta arte rara possuem uma vantagem competitiva devastadora em qualquer interação social, seja nas negociações mais complexas do mundo corporativo, nos embates familiares carregados de emoção ou nas sutis batalhas de poder que permeiam todos os relacionamentos humanos. Observe cuidadosamente os verdadeiros mestres da influência em qualquer campo de atividade humana. Note como permanecem imperturbáveis diante de provocações que desestabilizariam completamente o indivíduo comum. Esta capacidade não é um traço de personalidade inato ou um talento misterioso e inacessível. É uma habilidade psicológica cultivada conscientemente através da prática disciplinada do autocontrole emocional e da consciência estratégica constante dos objetivos de longo prazo. O que distingue fundamentalmente o mestre do aprendiz neste domínio não é o conhecimento intelectual desta dinâmica, mas a capacidade cultivada de suspender completamente a gratificação emocional imediata que vem da reatividade em favor dos benefícios exponencialmente maiores que resultam do autocontrole sustentado. Ao dominar a arte do silêncio estratégico, você simultaneamente desestabiliza seu oponente e fortalece sua própria posição psicológica, criando uma assimetria de poder que poucos conseguirão superar. Este poder transcendente emerge quando você compreende profundamente que cada interação humana é, em sua essência, uma dança de energia psíquica, e aquele que controla o fluxo dessa energia inevitavelmente controla o resultado. A maioria das pessoas dissipa inconscientemente sua força vital em reações automáticas, dispersando seu poder em todas as direções sem qualquer propósito estratégico. Os verdadeiros mestres, em contraste, conservam meticulosamente cada partícula de sua energia psíquica, liberando-a apenas em momentos precisamente calculados para maximizar seu impacto transformador. Quando você permanece em silêncio diante de uma provocação, você não está meramente evitando um confronto. Você está recusando-se a participar de um jogo cujas regras foram projetadas para favorecer seu adversário. Neste momento crítico, você redefine unilateralmente as condições do engajamento, forçando seu interlocutor a adaptar-se ao seu ritmo, ao seu tom e aos seus termos. Este reposicionamento estratégico da dinâmica relacional é o fundamento sobre o qual todas as formas avançadas de influência são construídas. Compreenda que o poder real nunca reside na capacidade de fazer muito barulho, mas na habilidade refinada de criar e controlar o silêncio. Quando você domina esta verdade fundamental, você deixa de ser um mero participante nas interações sociais para tornar-se o arquiteto invisível que molda silenciosamente seu desfecho. Cada palavra não pronunciada se torna uma reserva de poder potencial que pode ser investida estrategicamente no momento exato para produzir resultados exponenciais. Abandone imediatamente a mentalidade infantil,
que busca a aprovação constante através da expressão verbal incessante. Os verdadeiros líderes compreendem que cada palavra deve servir a um propósito estratégico específico. Caso contrário, o silêncio é infinitamente mais poderoso. Este princípio transcende contextos culturais e históricos, sendo igualmente eficaz tanto nas cortes imperiais da antiguidade quanto nas salas de reunião corporativas do século XXI. A necessidade compulsiva de preencher cada momento de silêncio com palavras é um sintoma revelador de insegurança psicológica profunda, uma fraqueza fatal que será implacavelmente explorada por aqueles que compreendem os princípios fundamentais do poder psicológico. A verdadeira autoridade nunca precisa anunciar sua presença. Ela é sentida visceralmente por todos ao redor, sem que uma única palavra precise ser pronunciada. Observe como os líderes mais influentes em qualquer domínio, frequentemente, são aqueles que falam menos, mas quando o fazem, cada palavra carrega o peso de uma presença psicológica cultivada meticulosamente através do autocontrole disciplinado. Quando você domina a arte da contenção verbal, você simultaneamente projeta uma aura de mistério que naturalmente atrai os outros para sua órbita de influência. Este é um princípio psicológico fundamental. Aquilo que não é facilmente acessível ou compreensível imediatamente adquire um valor percebido exponencialmente maior. Ao cultivar deliberadamente uma presença enigmática através da economia verbal estratégica, você ativa um mecanismo psicológico primordial nos outros, o desejo irresistível de decifrar o indivíduo que não pode ser facilmente categorizado ou previsto. Esta curiosidade insaciável cria uma assimetria de interesse, onde os outros inevitavelmente investem mais energia emocional e atenção em você do que você neles, estabelecendo automaticamente uma dinâmica de poder favorável, antes mesmo que qualquer negociação formal tenha início. Compreenda definitivamente que a influência verdadeira jamais depende de força bruta ou coerção explícita. Os manipuladores amadores tentam controlar os outros através de táticas transparentes de domínio, intimidação, insistência verbal ou pressão emocional óbvia. Estas abordagens primitivas podem produzir conformidade temporária, mas, inevitavelmente, geram resistência subconsciente que sabotará qualquer influência duradoura. O verdadeiro mestre da influência psicológica opera com uma sutileza tão refinada que aqueles dentro de sua esfera de influência experimentam suas decisões como escolhas próprias livremente feitas. Esta é a alquimia psicológica suprema, transformar sua vontade na vontade autônoma aparente do outro. Cultivar esta capacidade requer abandonar completamente o ego frágil que busca reconhecimento imediato por sua influência. Os manipuladores verdadeiramente habilidosos compreendem que o poder real opera melhor nas sombras. Quanto menos visível for sua mão guiadora, mais profunda e duradoura será sua influência. A verdadeira medida de seu domínio nesta arte não é quantas pessoas sabem que você é poderoso, mas quantas pessoas executam suas visões enquanto acreditam sinceramente que estão seguindo suas próprias inclinações. A verdadeira medida de seu domínio nesta arte não é quantas pessoas sabem que você é poderoso, mas quantas pessoas executam suas visões enquanto acreditam sinceramente que estão seguindo suas próprias inclinações independentes. Aqueles que dominam os princípios fundamentais da influência psicológica nunca competem abertamente pelo controle. Eles simplesmente criam sistematicamente condições onde todos os caminhos alternativos gradualmente se fecham, até que a única direção possível seja precisamente aquela que eles previamente determinaram.
Desperte para o poder imenso que reside no controle meticuloso de suas respostas emocionais. Este é o segredo mais bem guardado dos verdadeiros mestres da influência através dos séculos. A capacidade de manter absoluta serenidade interna diante de circunstâncias que provocariam reações intensas em outros não é apenas uma vantagem tática momentânea. É a fundação sobre a qual todos os outros princípios de poder psicológico são construídos. Quando você permanece imperturbável enquanto todos ao seu redor são arrastados pela tempestade emocional, você se torna naturalmente o centro de gravidade psicológico ao qual os outros inconscientemente se ancoram em busca de estabilidade. Desperte agora para o poder transformador que você tem ignorado por toda a sua vida. Não permita que mais um único dia transcorra enquanto você permanece adormecido para seu verdadeiro potencial. Este é o momento decisivo que separará seu passado de mediocridade de um futuro de domínio absoluto sobre suas circunstâncias. A verdade implacável é que você tem vivido como uma sombra daquilo que poderia ser, aceitando limitações impostas por outros e por você mesmo. Pare de desperdiçar sua energia, reagindo como um autômato programado a cada provocação. Cada reação impulsiva drena sua força vital, dissipando o poder que poderia estar canalizando para transformar sua realidade. O indivíduo comum esgota-se em confrontos insignificantes, enquanto os verdadeiros mestres da influência conservam seus recursos para intervenções estratégicas. Reconheça que cada palavra desnecessária diminui seu poder pessoal. A economia verbal é um princípio fundamental de domínio psicológico. Os verdadeiros líderes não desperdiçam seu capital verbal em trivialidades, compreendendo que a escassez cria valor, inclusive na economia das palavras. Quando você conscientemente escolhe não reagir, você executa uma manobra psicológica que força seu interlocutor a uma posição de vulnerabilidade, obrigando-o a ouvir o eco de sua própria voz sem o conforto da sua resistência. Este vácuo relacional desequilibra as expectativas sociais, criando um espaço psicológico onde suas palavras não encontram a validação habitual. No silêncio deliberado, você redireciona o peso da interação de volta para seu interlocutor, forçando-o a sustentar sozinho o fardo comunicativo. Esta inversão da dinâmica interacional provoca um curto-circuito cognitivo em quem tenta manipulá-lo. A maioria das pessoas foi condicionada para preencher qualquer silêncio social com palavras vazias, criando uma vulnerabilidade explorada pelos manipuladores que provocam respostas emocionais previsíveis. Sua incapacidade de tolerar o silêncio intencional é o que as torna manipuláveis. Quando você transcende este condicionamento social, assume uma posição de poder psicológico incontestável. Os mestres desta arte possuem vantagem devastadora em qualquer interação social, permanecendo imperturbáveis diante de provocações. Esta capacidade é uma habilidade cultivada através do autocontrole emocional e consciência dos objetivos de longo prazo. Enquanto outros desperdiçam recursos em reações impulsivas, você permanece inabalável, conservando energia para o momento estratégico perfeito. Em situações tensas, o silêncio é interpretado como julgamento profundo, ativando no cérebro do outro os mesmos circuitos associados à rejeição social. Sem sua resposta emotiva, seu antagonista perde o controle da narrativa, transformando um ataque calculado em demonstração de insegurança crescente. Neste momento crítico, o cérebro entra em estado de alerta, manifestando sinais visíveis como pupilas dilatadas e respiração acelerada.
O indivíduo confrontado com seu silêncio experimenta uma perturbadora dissonância cognitiva que excede a ansiedade provocada por críticas explícitas. Este vácuo informacional cria um pânico que corrói rapidamente sua confiança, expondo fragilidades emocionais profundas. A resposta instintiva é aumentar a produção verbal e intensidade emocional. Mesmo os mais eloquentes sucumbem eventualmente a este vácuo psicológico, tropeçando em suas palavras, contradizendo-se ou recorrendo a táticas desesperadas para extrair qualquer reação sua. O silêncio estratégico é particularmente devastador contra manipuladores experientes, neutralizando completamente seu arsenal psicológico e produzindo um estado de choque cognitivo semelhante ao de um músico cujo instrumento deixasse de produzir som. A máscara de compostura começa a deslizar, expondo a insegurança fundamental que impulsiona o comportamento manipulativo. Esta técnica deve ser empregada estrategicamente apenas contra aqueles que tentam manipular seu estado emocional, não contra pessoas sinceras em comunicação honesta. Seu silêncio ativa involuntariamente traumas não resolvidos de rejeição nas pessoas confrontadas com esta ausência de validação, forçando-as a enfrentar que não são o centro da interação. Esta realização representa uma ameaça existencial ao senso de identidade do manipulador, frequentemente desencadeando comportamentos regressivos. A beleza desta abordagem está em sua simplicidade. Você não precisa elaborar contra-argumentos ou provar nada a ninguém. Sua presença atenta e silenciosa comunica eloquentemente que você não será manipulado, não aceitará premissas falsas, nem será arrastado para armadilhas emocionais cuidadosamente preparadas. Para transformar agora mesmo o silêncio em uma arma de precisão devastadora no seu arsenal comportamental. Não mais um escudo defensivo frágil, mas uma lâmina afiada, capaz de cortar instantaneamente através das máscaras sociais mais elaboradas. Você deve primeiro dominar a disciplina fundamental de permanecer absolutamente silencioso, precisamente nos momentos em que sua vontade emocional grita desesperadamente por uma resposta impulsiva. Este primeiro passo exige uma força interior extraordinária, pois cada fibra do seu ser condicionado implorará para reagir, para se justificar veementemente, para provar obsessivamente que está certo. Mas você deve reconhecer esta compulsão pelo que realmente é, um veneno psicológico que revela sua vulnerabilidade fundamental, expondo que você ainda está preso dentro da jaula invisível do controle externo, que ainda se importa demasiadamente com as opiniões alheias, que ainda está inconscientemente jogando um jogo cujas regras foram estabelecidas para garantir sua derrota. O silêncio verdadeiramente poderoso nasce somente quando você mata definitivamente esta necessidade patológica de aprovação. Quando internaliza completamente a compreensão libertadora de que você não deve absolutamente nada a ninguém, em termos de explicações, que a verdade existe independentemente de ser verbalizada ou reconhecida por outros. A incapacidade crônica de permanecer em silêncio sob pressão social revela inequivocamente uma insegurança existencial profunda. O medo primitivo e irracional de que, se você não se defender verbalmente, sua existência de alguma forma se tornará menos real, menos válida, menos digna aos olhos dos outros. Este medo é uma ilusão perniciosa implantada desde a infância por figuras de autoridade que exigiam explicações constantes, justificativas intermináveis, desculpas humilhantes, condicionando-o sistematicamente a acreditar que seu valor, intrínseco como ser humano, está sempre em julgamento, sempre dependente da aprovação externa.
Liberte-se agora mesmo desta prisão mental autoimposta. Observe como os verdadeiramente poderosos raramente se apressam em explicar suas ações ou decisões, não por arrogância, mas por uma compreensão instintiva de que explicações excessivas diminuem o respeito e a autoridade. Para elevar instantaneamente seu silêncio ao nível de uma presença magnética irresistível, você deve cultivar fervorosamente a arte do contato visual firme, mas não agressivo, o que os psicólogos comportamentais identificam como o indicador não verbal mais poderoso de confiança autêntica e domínio social. Simultaneamente, enquanto os outros se perdem em explicações intermináveis e tentam preencher desesperadamente o vácuo com palavras cada vez mais vazias, você deve observar com a precisão implacável de um predador. Não ouça como alguém ansiosamente esperando sua vez de falar. Ouça como um caçador experiente percebe os passos quase imperceptíveis da presa na densidade da floresta. Treinando esta forma de atenção intensificada, você começará a detectar os medos sutilmente escondidos entre as linhas do discurso do outro, as contradições reveladoras, as inseguranças mal disfarçadas sob uma fachada de arrogância. Armazene meticulosamente todas estas observações, pois quando você finalmente optar por falar, se optar por falar, suas palavras serão cirúrgicas, atingindo com precisão milimétrica os pontos de vulnerabilidade psicológica que você mapeou durante seu silêncio estratégico. Desenvolva conscientemente o que os mestres da negociação chamam de conforto com atenção, a capacidade rara e valiosa de permanecer perfeitamente à vontade em situações socialmente desconfortáveis que fazem os outros se contorcerem de ansiedade. Este desconforto é uma alavanca de poder extraordinária quando administrada corretamente. Quanto mais você permanece inabalável enquanto seu interlocutor demonstra sinais crescentes de desconforto, desviar o olhar nervosamente, pigarrear repetidamente, ajustar a postura inquietamente, preencher o silêncio com tentativas cada vez mais desesperadas de provocar uma resposta, mais a balança de poder inclina-se decisivamente a seu favor. Domine também a arte refinada de deixar o silêncio se estender além do que é socialmente confortável, pois a pausa prolongada é um instrumento de tensão psicológica, e essa tensão é poder concentrado. Compreenda que enquanto seu interlocutor fala ansiosamente, esperando sua reação validadora que não vem, ele experimenta um colapso interno progressivo. O desconforto cresce exponencialmente. Sua mente começa involuntariamente a preencher o vazio com suposições catastróficas, medos irracionais e paranoia crescente. Torne-se deliberadamente imprevisível através do seu silêncio calculado, pois o ser humano imprevisível é invariavelmente temido. Quando os outros não conseguem antecipar suas respostas, perdem instantaneamente qualquer vantagem estratégica e se tornam cautelosos, medindo cuidadosamente cada palavra pronunciada. Este não é o silêncio vergonhoso da submissão ou o silêncio paralisante do medo. É o silêncio magnético e autoritário da pura presença consciente. Um silêncio que não se curva diante de pressões externas, que não se humilha para agradar expectativas alheias, que não pede desculpas por ocupar seu espaço legítimo no mundo. É o silêncio soberano daquele que compreendeu definitivamente que reagir compulsivamente é uma forma de escravidão psicológica, enquanto escolher conscientemente quando e como responder é a manifestação suprema da liberdade interior. Inicie agora mesmo sua transformação. Da próxima vez que alguém tentar deliberadamente provocar uma reação emocional em você, observe seu impulso instintivo de responder imediatamente. Reconheça-o como um reflexo condicionado que não
Serve mais aos seus interesses superiores e permita-se experimentar o poder transcendente do silêncio estratégico. Você descobrirá rapidamente que este é o caminho direto para o domínio social absoluto em qualquer contexto, profissional, pessoal ou social, enquanto simultaneamente preserva sua energia emocional para investimentos mais produtivos. Aqueles que já dominaram esta habilidade extraordinária relatam consistentemente uma sensação avassaladora de clareza mental, poder pessoal amplificado e uma liberdade existencial que transcende completamente as limitações mesquinhas impostas pela necessidade patológica de aprovação externa que escraviza a maioria da humanidade. Este é o momento decisivo em que você pode escolher continuar reagindo automaticamente como sempre fez, perpetuando ciclos intermináveis de manipulação e controle externo, ou dar o passo transformador para uma existência caracterizada pelo domínio psicológico inabalável que só o silêncio estratégico pode proporcionar.